Boa noite, alunos e estudantes de russo, admiradores da língua russa. Hoje temos uma live muito especial sobre um dos temas mais desafiadores de quem estuda russo, que é a proficiência em russo. Hoje a gente vai receber a doutora Ana Smirnova, que vai tirar aqui todas as nossas dúvidas e vamos sair com certeza mais encorajados, pessoal, para fazer essa prova, não é mesmo? Temos aí muitos alunos interessados, pessoas que gostam muito da língua russa. Então, vamos receber a doutora Ana, que vai ensinar aí tudo pra gente. Ela me apoiou muito quando eu fui fazer a minha prova também, eu vou comentar isso aqui. E eu quero hoje todo mundo saindo daqui mais animado ainda para fazer, tá bom? Vamos lá. Vai dar certo. Esperar ela entrar na live. Vamos aqui aguardar a doutora Ana, que já está entrando aqui na nossa live. Oi, Ana, tudo bem? Tudo, peraí, vou pegar aqui o microfone também. Que bom te receber aqui. Estou muito feliz também. É meu primeiro live no Instagram, acredita? Eu vivi a pandemia inteira sem. Não acredito, sério? Como que você conseguiu? Fomos todos aqui para essas lives da vida. Muito fácil, eu estava dando palestras no Zoom, então eu já organizava a programação, aí eu mostrava slides, aí pessoas assistiam, faziam perguntas. Então, uma vez já me convidaram para a live no Instagram, perguntei se pode mostrar slides, e disseram que não. Falei, então não sei como que eu faço, aí não fui, né? Aí desde então passou um ano, né? Falei, nossa, eu tenho que me modernizar, né? Então, Ana, tô aqui eu no Instagram agora. então, mais um motivo que eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para fazer a sua primeira live. Espero que primeira de muitas, porque você é uma pessoa que tem muito a compartilhar, muito a dar aí, né, para todo mundo aqui, para todos nós brasileiros que gostamos tanto do idioma russo. Você é uma pessoa importante no idioma russo aqui no Brasil e eu fico muito feliz. Eu fiz, a gente vai falar muito do TRKI e eu lembro que você estava na minha sala quando eu fiz o meu. Eu tô até com o meu aqui, olha só. Olha, eu tô com o meu, eu trouxe o meu aqui para encorajar o pessoal e você estava dentro da sala, eu lembro, e você foi assim, vocês todos, né, os aplicadores e tudo. Eu acho que é importante a gente falar, Ana, bastante dessa prova para tirar o medo dos brasileiros, né, de fazerem e tudo e se encorajarem a encarar esse desafio que é o TRKI. E antes, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse há quanto tempo você mora no Brasil, o que você faz, onde você, que você faz doutorado, né? Pós-doutorado em São Paulo. Fala, Pós-doutorado. isso, fala um pouquinho de você. Claro, com muito prazer. Então, meu nome é Ana Smirnova e sou da Sibéria. Da Sibéria mesmo, a minha cidade se chama Tomsk. Então, para mim, todos os mapas, todos os globos que você acha nas lojas se dividem em dois tipos, que tem Tomsk e que não tem Tomsk. Porque a minha cidade tem 500 mil pessoas, então fica bem no limite. Alguns têm, outros não têm, né? Tem uma cidade maior que fica ao lado, que é Novosibirsk, que é bastante famosa, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, nossa, os mapas que tiver Novosibirsk não tiver Tomsk, não chego perto. Já aconteceu me dar de presente um mapa mundi que não tinha Tomsk. Bom, não repitam este erro. Quando eu entro numa loja, vejo que tem os globos lá, já olho lá, falei, gente, tem Tomsk. Gente, não tem Tomsk, né? Eu sempre fico cheio de emoção. Então, Tomsk é uma cidade bem no fundo da Sibéria mesmo. Nós temos uns 7 meses de neve por ano. Assim, neve começa caindo em outubro e fica até maio. Então, é aquele famoso muito frio, exatamente aquele que os brasileiros imaginam sobre a Rússia. E no inverno chega a fazer -25, assim, uma temperatura padrão. Quando for -33, aí mudam algumas coisas. As crianças das primeiras séries podem não ir para a escola se os pais que assim quiserem, né? Mas assim, não é obrigatório não ir, não, porque os pais têm que trabalhar, então a criança tem que poder ir na escola. Então, mesmo se tiver 3, 4 crianças na sala, os professores têm que vir, né, trabalhar o material. Mas na verdade assim depende muito da região da Sibéria, porque tem regiões onde é -30 todo dia. Então, se você colocar esse 33, né, como temperatura limite, ninguém mais vai para a escola. Então, lá na região de Yakutsk, que faz lá -50, né, funciona diferente. Lá na minha terra é -33, que aí chegou no -33, uau, né?
você pode não ir à escola, pode ficar em casa sozinho, fazendo suas coisas, né? Mas essa moleza são nas primeiras séries, né? Depois não tem isso não, porque a temperatura você vai. Então, eu morei em Tomsk até os meus 20 anos, fiz lá a minha primeira faculdade, que era de biologia. Na época eu queria trabalhar muito com genética, até agora eu acho genética fascinante. Então, com meus 20 anos, vim para o Brasil para fazer mestrado no Unifesp. Porque assim, o Brasil se destaca na área de genética de transplante, de genética do sistema imune. Então, fiz o meu mestrado e doutorado no laboratório do Unifesp, que faz também tipagens de rotina de transplante, e pelo menos naquela época, é o laboratório que mais fazia tipagem no mundo, né? Porque o Brasil se destaca, né, no mundo nos dias de hoje pela quantidade de transplantes feitos. Então, um transplante de rim, assim, tudo isso funciona muito bem. Então, durante uma época eu trabalhei com isso, depois eu fui para a USP, fiz lá meu primeiro pós-doutorado no Instituto de Química, na área de genética de câncer. depois eu fui para a França e fiz mais 3 pós-doutorados na área de genética de câncer. Eu morei 3 anos em Paris e 2 anos em Rouen, na Normandia. Então, trabalhei numa das instituições da França mais famosas, na École Normale Supérieure. E lá na França, eu me descobri quanto eu sou apaixonada por trabalhar com as pessoas. Porque também, quando eu morava no Brasil, eu só queria ser que nem brasileiros. Eu não tinha amigos russos, né? Eu não queria saber do russo. Eu ligava para a mamãe uma vez por mês, uma vez por 2 meses. Aí eu entrei no coral do Unifesp, fazia parte do teatro musical, aí a gente cantava músicos de Dorival Caymmi, as músicos da era do rádio, da era dos festivais. Então eu descobri o Brasil de 100 anos atrás, assim, eu achava tudo lindo, não queria saber da Rússia, não. Aí, na França, a minha cabeça mudou. Porque também no Brasil, naquela época, quase não tinha russo para interagir, nem que você quisesse. O que tinha, cada um dos que tinha achava que era o único, porque não tinha os grupos na internet, nem nada assim para juntar a comunidade. Agora, na França, a situação é diferente. Na França, tem bastante rica vida cultural russa, porque ela tem muitos russos que vêm para trabalhar, que tem toda uma história de vida, que tem coisas para compartilhar. Tem muitos franceses que se interessam pela cultura russa. Então lá na França, eu fiz parte do clube de música autoral russa e depois me tornei vice-presidente da maior associação de russófonos da França, que se chama Maxime Co. Então, nós organizamos muitos eventos. Eu trouxe vários músicos da Sibéria para Paris. Assim, todos os músicos da minha cidade que eu gostava, eu trouxe. E lá na Europa funciona assim, os russos da França e da Alemanha e dos outros países europeus, eles se organizam e dividem os artistas, né? Então, traz artista e vai passando assim, de mão em mão. Então, vários artistas eu acompanhei fazendo isso. Então, eu ia para a Alemanha, de uma cidade pequena para outra, acompanhando os meus artistas. É assim, como uma cultura bastante específica, né, música autoral russa, são sempre lugares pequenos. Aí você vai na Alemanha, numa cidade tipo Kassel, e o concerto é num ginásio de esporte. Aí você vai numa outra cidade pequena, que é Nuremberg, e concerto é num asilo de idosos. Então, você vai visitando, assim, você acaba adquirindo uma visão única da Europa dessa maneira. Então eu fui descobrindo quantos russos são legais, né? Os que moram nesse lugar. E os russos que moram no exterior são diferentes dos russos que moram na Rússia. Tem cabeça aberta, né? Tem várias experiências de vida. Então eu acabei me identificando muito. Então, quando depois do meu último pós-doutorado na França, eu voltei para São Paulo, eu estava muito animada por trabalhar com cultura russa e a língua russa e tudo isso que eu redescobri. Ainda mais que eu fui para a França no ano 2009, voltei para o Brasil, era no ano 2015, todo mundo falava, não volta. Eu falava, por quê? Nossa, era tão legal em 2009, né? A vida era tão boa, cheia de projetos artísticos, meus restaurantes preferidos, assim, bombando, gente na pesquisa cheia de bolsas. Eu falei, ué, por que não voltar? Claro que vou. Meus amigos, não inventa, né? Fica onde você está, não sair da França, eu não consegui entender. Mas, na verdade, também nem tinha opção, porque a minha primeira bolsa na França, as minhas 2 primeiras bolsas eram francesas. Agora, depois de 3 anos eu não consegui mais, eu peguei a bolsa brasileira da Ciências Sem Fronteiras, como entrevista permanente no Brasil eu tinha direito. Então, na verdade, na minha última vinda na França, assinando um contrato de 2 anos, eu já sabia que era obrigada a voltar, né?
Então eu voltei e falei, não, vou dar um jeito. E quando eu olhei como o Brasil estava em 2015, eu nem estava acompanhando direito as notícias, estava acompanhando a vida dos meus amigos, nas notícias da política. Aí voltei, era final de março de 2015. Aí cheguei, fui dormir e todo mundo batendo panela. E não tinha isso em 2009, né? Nunca tinha visto. Falei, gente, o que está acontecendo? E pessoas, nossa, é difícil explicar muita coisa que aconteceu nesses 5 anos, né? Eu não entendi nada. Aí comecei a procurar emprego, né? Primeiro tentei, então, honestamente, por mais que eu estava cansada, assim, de trabalhar no laboratório, né? Assim, eu honestamente tentei procurar emprego naquela área na qual o Brasil investiu em mim muito como pesquisadora, né? Então, durante um tempo eu trabalhei no CIP, lá do AC Camargo, mas aí tinha bolsa de técnico minúscula. Foi nesse momento que comecei a dar aulas de línguas, né? Eu dava aula no começo mais de português para russos, que são chegados. Comecei a dar aula também de russo para brasileiros e fui me empolgando. Depois de um tempo, a bolsa no CIP acabou, mas eu continuei indo no laboratório. Falei, não, eu quero terminar aquele artigo. Assim, passou 6 meses. Quando eu li 6 meses, eu falei, gente, eu tenho um hobby muito estranho, né? Eu ganho a vida dando aula de russo e de português, e eu tenho meu hobby de ir no Instituto de Câncer e fazer experiências no laboratório, né? Alguma coisa está estranha. Então, em um momento, eu me foquei e falei, não, aquilo não tá dando certo? Não tá, não tem mais financiamento para minha pesquisa? Não tem. Então vamos fazer o que dá dando certo e a coisa que estou me apaixonando. E mais eu estava trabalhando como ensino de línguas, mais eu estava me interessando pela questão de sotaque, né? Vocês já estão percebendo, né? Então, eu falo português bem e tal, mas eu tenho sotaque, né? Então, tipo, eu falo uma, duas frases, vocês já falam, nossa, essa pessoa não é daqui. Aí eu comecei a perguntar, mas o que será que é sotaque, né? Foneticamente falando, eu até pergunto por que o sotaque deixa pessoas tão curiosas, né? Porque, sei lá, se você sair na rua, e, sei lá, se você não tiver um braço, ninguém vai chegar em você e perguntar, nossa, mas como é que você perdeu o braço, né? Tipo, a sua característica pessoal sua, tudo bem. Agora, se você tiver sotaque, todo mundo chega em você e fala, nossa, né? Por que você fala tão diferente? E, tipo, todos os dias, né? Um dia após o dia. Né? Tipo, você mora 15 anos no Brasil, você vai no ponto de ônibus, pergunta se o ônibus tal já passou todo mundo, você fala, oh, né? Tem uma gringa aqui. Né? Aí, uma coisa é impressão pessoal disso, outra coisa é levar isso como uma pergunta científica. E assim, o tempo que fiquei no coral da na Unifesp, eu cantava no teatro musical de lá, no coral cênico, e eu continuo cantando, e lá um terço do coral são fonos. Então, um dia a gente estava conversando, né, com os fonos do coral, e falou, nossa, mas vem aqui no DRDIC, aqui na PUC, né, vamos conversar, porque isso pode virar um projeto. Então, comecei meu projeto de pesquisa, o que é sotaque russo, né, como os russos se sentem frente a português brasileiro, com os fonos, mas aí a gente foi chegando num momento que a gente falou, nossa, estou usando, assim, a análise perceptiva, não tem como lidar. Melhor você falar com o laboratório de fonética acústica. Assim, fui parar no laboratório de fonética acústica da PUC. E, assim, eu conheci a Sandra Madureira, que é a orientadora atual do meu postdoc, e nós começamos a conversar. Ela falou, nossa, mas em uma semana termina aqui a chamada para concurso de projetos de pós-doutorado em linguística aplicada. Que legal. Eu falei, olha, tipo, poderia mandar projeto, né? E a gente mandou, e eu ganhei, né? Tinha 13 pessoas participando do concurso, o resto era... Eu, no começo, falei, nossa, mas não tem problema que tem doutorado em biologia? Não, é importante você ter projeto legal. Hoje em dia entendo isso muito bem, porque o Brasil não tem formação própria em linguística aplicada, né? Então, porque pessoal que estuda letras, estuda discurso e tal, eles não têm muita prática de trabalhar com aparelhos, muitas vezes tem medo de estatística. Acho que os cursos de linguística mesmo, linguística aplicada, acho que só tem na Unicamp em São Carlos, posso estar errada, mas é muito pouco que tem disso no Brasil. Então, na verdade, quem trabalha na linguística aplicada são principalmente pessoal de física e de biologia. Né? Então, tudo que eu aprendi na genética, eu uso na minha pesquisa na linguística aplicada nos dias de hoje, inclusive os mesmos programas de tratamento de dados estatísticos. Então, não posso dizer que o Brasil jogou dinheiro fora, né, me formando como pesquisadora. Então, hoje em dia, eu trabalho com bilinguismo russo-português, então é muito próximo daquilo que eu dou aula. Né? Eu estudo principalmente os russos aprendendo português, né? O sotaque dos russos em português. Estudo também percepção sociolinguística de brasileiros do sotaque. Nós estudamos também expressão facial em bilíngues, né? Nós todos sabemos que
Os brasileiros são mais despojados, os russos são mais sérios. E um bilíngue que morou 15 anos no Brasil, será que ele tem expressões faciais diferentes quando ele fala russo e português? Tem todo um jeito de estudar isso. Tem programas especiais que analisam expressões faciais, analisam pelo vídeo o movimento de cada músculo, tudo isso vira curvas, né? Ele pega até esses micromovimentos que você não percebe, né? Inclusive, aprendi muita coisa analisando esses vídeos que eu não percebeu antes, né? Então, nosso projeto acabou se tornando gigante e em paralelo, eu estava também fortalecendo as minhas relações com universidades fora, e assim, mais eu estava trabalhando como assunto de pesquisa, né, e com fonética, eu estava virando também, estou me tornando uma professora melhor. Aí nós vamos chegar agora na Tercaí, que eu sei que vocês querem saber, né, Na verdade, eu tô com dó de mudar de tema, porque você tem uma história tão interessante, Ana, que eu já vou deixar feito o convite para uma próxima live para a gente falar da sua trajetória, porque é muito, muito interessante. Tanto a sua formação, quanto o seu encontro, né, e essa pesquisa maravilhosa que você faz. Eu dou aula para russo tem mais de 10 anos, né, de português, e eu fiquei já fascinada com o que você está falando, já pensando em todas essas coisas que você disse de características e tudo. Então, acho que a gente vai marcar uma próxima live para continuar, porque chega a dar pena mudar de assunto, viu? Mas eu separei umas perguntas aqui para você, mas já está convidadíssima para a gente fazer uma live aí sobre o seu percurso. Eu tenho certeza que o pessoal já está até pedindo aí para mim aí na linha do tempo, a gente vai fazer. Ana, eu separei algumas perguntas, né, para orientar assim, as informações, mas aí você fica livre para dar outras informações que você quiser, tá? A primeira coisa, né, vamos imaginar que a pessoa que parou aqui nessa live, ela não tem informação nenhuma, né? Então, eu queria que você falasse qual é o nome desse exame de proficiência em russo, né? E os níveis, que são as perguntas que todo mundo faz de cara. Claro, é que eu estava contando como que chegou. Vou contar primeiro como que essa prova chegou no Brasil, porque assim, na verdade, no ano passado eu escrevi um capítulo de livro que vai sair nos Estados Unidos esse ano sobre ensino de russo no Brasil. Onde eu falo muito sobre isso, mas o Brasil tem características muito específicas de ensino de russo, que é cada escola trabalha por si. Então, cada escola escolhe os seus materiais, cada escola escolhe os seus livros, cada escola tem seus jeitos, escolas não conversam entre si. Não existe associação de professores de russo no Brasil, né? Não existe nada padronizado. Inclusive, os cursos assim, de formação, só existe formação de tradutor, que tem concurso na USP e tem no Rio de Janeiro também, mas eles focam na tradução, não na formação de professores de russo. E quando eu estava conversando com o pessoal de lá, perguntando por que, eles falaram, nossa, mas nem existem normas do MEC, né, de o que você tem que fazer, né, para formar uma pessoa que ensina russo, né? Então, quem sair da USP, eles são tradutores, né, maravilhosos, mas o foco deles não é o ensino, né? Então, nos outros países, que nem nos Estados Unidos, na Europa, muitas vezes universidades formam os professores de russo, aí eles organizam escolas de verão para outro tipo de professor. Então, então as universidades acabam organizando todas as outras atividades que estão acontecendo nos países. Todo mundo está ciente de normas e padrões. Aqui no Brasil é super diferente. Primeiro que a maior parte do ensino acontece online. Segundo que os brasileiros têm 1000 motivos de aprender russo, e entre esses motivos, assim, adquirir assim, algum conhecimento formal não é motivo principal. Muita gente aprende russo porque gosta da literatura russa, ou porque gosta do grupo Tatu, né? Ou porque gosta da Sibéria, ou de frio, ou só por motivos porque simplesmente é exótica, alguma coisa tão diferente, que é atraente, né? Tem muita gente que gosta também da história da União Soviética. Então, motivos são diferentes. Então, muitas vezes, aluno vem na aula e fala, professora, eu só quero entender a música russa do grupo tal, eu só quero saber as letras. Né? Aí chega outro e fala, nossa, mas olha, eu queria ler o Dostoiévski em original. E outro diz, olha, eu não quero saber ler, eu só quero fazer preparação para a viagem, né? Então tem de tudo. Então cada aluno tem o seu mundo na cabeça e os professores, que a maioria deles dão aula particular, estão se adequando a essas demandas. Então a gente acaba tendo assim um mosaico incrível, onde ninguém fala com ninguém, cada um faz do seu jeito, os professores sempre falam o que alunos querem, não tem standardização nenhuma do nada, né? Eu que já estou vindo, né, de uma área assim, universitária, sempre trabalhando com coisas, protocolos assim, padronizados.
eu estava acompanhando esse assunto de provas de proficiência e falei, nossa, mas no Brasil não tem. Tinha uma vez ou outra, né? Assim, tinha 2, 3 pessoas participaram, mas que o preço era também 250 euros. Uma vez em alguma universidade russa, bem em Curitiba, né? Ninguém ia fazer por esse preço, assim, não rolou, não aconteceu. Aí um dia eu estava lendo no Facebook, né, o grupo de professores de russo. Existe um grupo no Facebook, a gente tem 40 mil pessoas, somente de professores de russo de todos os países, onde eles discutem assim, os problemas com diferentes tipos de alunos, ideias didáticas. E lá eu li um artigo do diretor do Centro de Certificação de Proficiência em Línguas da Universidade de São Petersburgo, dizendo que eles iam mandar um examinador para Buenos Aires, para fazer TRCAI lá. Isso era, acho que no começo do ano de 2018, isso era janeiro. Eles falaram que ia mandar o examinador em março. Eu me animei e escrevi para ele no Facebook. Começou assim, né? Então, a prova da proficiência vindo para o Brasil começou no Facebook. Escrevi para ele e falei, nossa, mas o examinador de vocês vai para Buenos Aires, ele já poderia vir também para São Paulo. Aí a gente já faz a prova aqui, faz em São Paulo, faz no Rio de Janeiro. Ele falou, claro, vamos fazer. Aí eu corri, né? Aí eu chamei outras escolas para participar, porque ele falou que teria que ter um número mínimo de alunos, né? No mínimo, assim, 35 pessoas. A gente tem que juntar os 35. Então, eu conversei com outra escola de São Paulo, aqui, que é o Clube Eslavo, de Diretória Snejana. Conversei com Valeria Fominà, do Rio de Janeiro. Então, nós descobrimos como é a prova, a gente mesmo sabia pouco sobre isso no momento que decidimos organizar. Juntamos alunos, fizeram várias palestras com o pessoal de São Petersburgo, né? E assim começou. E foi nesse momento que, quando a examinadora veio aqui, que ela me falou essa ideia que eu passei para vocês. Falou, nossa, mas que livro que vocês usam? Cada um usa o seu. Então, a primeira dificuldade era que eles não conseguiam definir o nível dos alunos, porque quem já estuda pelos materiais adequados para passar no teste de proficiência, eles vão, no A1 você tem que saber tal coisa, né? Você tem que ter equilibrado a leitura, a escrita, né, a proficiência oral, compreensão auditiva. Os alunos brasileiros, quem estava estudando sem pensar, estão totalmente desequilibrados. Então, muitas vezes, a pessoa fala no nível de A2 ou até no nível de B1, porque os brasileiros gostam de falar, e o que mais se pratica em sala de aula, vamos falar a verdade. Agora, na hora do teste de gramática, nem de A1 ele passa, e redação ele nunca fez. Né? Então, é uma situação extremamente comum. Então, nossa primeira dificuldade, que era no momento de organizar a primeira prova, e continua sendo definir nível de aluno. Porque do jeito que os brasileiros estão estudando russo, nenhum russo consegue saber que nível que esse brasileiro está. Agora, uma coisa importante sobre os níveis, tem alguns tipos de prova que você passa a prova, por exemplo, o seu PIBRAS, que é prova de português para estrangeiros, você faz prova e depois sai. Você fez tantos pontos, né, então o seu nível é tal. Essa prova de proficiência de russo não é assim. Você tem que marcar que nível que você vai fazer antes. Então, você tem que falar, eu decidi fazer A1, aí você faz A1. Se você decidir fazer B1, e até for bem em algumas das partes da prova, mas não passar em outras, você não vai ter o certificado. E na verdade, Ana, é totalmente diferente dos outros idiomas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm cultura de fazer prova de proficiência, até de inglês, de francês, mas não é impossível você ter um C2 de francês, você ter um C2 de inglês. De russo... Eu tenho C2 de francês. Você tem? Olha, nossa senhora, então parabéns, porque o de francês é mais difícil. Então, assim, o aluno, às vezes, ele estuda 2 anos, 3 anos de russo e ele pensa, né, ele faz uma comparação e fala, eu posso ter um C2 de russo. Aí eu fico olhando assim pra cara e falo, gente, como que eu vou falar pra ele o que é essa prova? Então, assim, a prova de russo, ela é bastante diferente das outras proficiências. Eu digo isso como aluna, de que eu também fiz algumas proficiências, né? Eu considero, eu queria até saber a sua opinião, que para fazer o A1 do russo, eu vi na prova do A1 conteúdos da gramática toda. Tem verbo de movimento, tem todos os casos, tem aspecto verbal. Então, assim, o A1, a prova de conversação ela é tranquila e tudo, mas o aluno, às vezes, ele pensa assim, eu tenho 3 meses de russo, eu vou fazer o A1. Né? Eu tenho 2 anos de russo. E não dá em russo, né? Pode explicar para nós. Primeiro, quer dizer que eu não concordo, por assim dizer, que essa prova ela não bate nada com nada, porque ela se encaixa no quadro de referências europeus. Se você pegasse as provas de línguas que acontecem na Europa, via descrição do nível, os russos encaixaram certinho a prova deles para seguir isso. Então, tem vários tipos de provas, ou até
o TOEFL, né, que é a prova de inglês, que tem várias partes também, então o russo é feito de um jeito muito parecido. A única diferença é que em russo nós temos uma prova de gramática a mais. Agora, quando vi primeiro as exigências, também fiquei chocada. Falei, gente, ninguém vai passar nem a U, né? Porque realmente tem verbos de movimento, tem que saber todos os casos. E não existem os livros adequados. Não existem os livros adequados para estudo. Porque até, por exemplo, o Clube Privé, onde eu trabalhava, eles usam um livro chamado Cinco Elementos. Lá está escrito na capa, A1. Só que o livro é assim, dessa grossura. Quem estudar esse livro não vai conseguir passar A1, porque durante o A1, que supostamente são 2 anos de estudo, eles só introduzem os 3 casos, né? O nominativo, o prepositivo e o acusativo. O resto fica para A2. Então, se você tem na capa do seu livro marcado nível, isso não significa que isso corresponde a qualquer coisa que seja. Agora, então, no começo, eu também tinha a mesma sensação que você falou, nossa, mas que pesado, já tem que saber verbo de movimento, um monte de coisa. Como? Depois, eu mudei meu pensamento, ainda mais preparando a prova, me preparando para a minha prova, que era da aplicadora da prova de proficiência, porque a visão do TRKI é a seguinte, essa prova, ela é feita para verificar a capacidade de comunicação. Como é que você vai se comunicar se você não sabe os verbos de movimento? Tá cheio de gente que estuda russo 1 ano, 2 anos, e não sabem perguntar onde você foi ontem. Por que não sabe? Porque para o russo dizer onde você foi, você tem que entender todo o esquema de verbos de movimento, se você foi a pé, se você foi de meio de transporte, se você só foi ou se você foi e voltou. Então, não é culpa nenhuma de professor. A maior parte dos livros de russo que você pega, eles introduzem um verbo de movimento lá no 2º ano de estudo. Então, um aluno passa mesmo mais de 1 ano sem saber como dizer você foi ontem no cinema. É normal. Agora, você vendo, estudando as exigências do TRK, você percebe que isso não é normal. Na verdade, tem certas coisas que a gente tem que começar a ensinar desde o começo. Então, essa prova mudou muito o meu jeito também de ensinar russo, porque realmente, no começo, fiquei chocada, depois pensei, gente, esse episódio demorou 1 ano para perguntar você foi no cinema ontem, tem alguma coisa de errado. Então, alguma coisa que eu comecei a fazer com as minhas turmas desde o começo, assim que as turmas iniciantes aprendem uma conjugação dos verbos do 2º grupo, que nem Gavarit, você já pode ensinar os verbos tipo hadit e yesit. Começar, por exemplo, com hadit, né? Muitas vezes a gente começa a aula, mesmo para iniciantes, né, com uma rotina, assim, perguntando como que foi a semana. Então, no começo, as pessoas não vão precisar, falando sobre como foi a semana, dos verbos de uma direção. Então, ensina primeiro, desde o começo, no 3º mês de aula, os verbos de ida e volta. Aí as pessoas falando como foi a semana, já vai dizer, я читал книгу, я смотрел телевизор, я ходил в театр. Passando mais 6 meses, aí você conta. Então, existem também verbos de uma direção. Só que como a pessoa já ficou meio ano usando um verbo que era de ida e volta, ele nunca mais vai confundir. Que ele vai saber, aquele que eu sei melhor, eu sempre usei, que para contar como foi a minha semana, é o de ida e volta, né? Então, na verdade, isso na verdade é muito lógico, porque se o objetivo é comunicação, as pessoas têm que saber falar, né, onde que eles foram na semana desde os primeiros meses. Né? Ou até os casos também. Em russo tem 6 casos, nossa, vou morrer, né? Não vai, porque a gente realmente usa isso no dia a dia. Então, se você pensar assim, no método de ensino comunicativo, começa com situações do dia a dia. Você não precisa ensinar todas as exceções de vez, né? E pega situações práticas, né? Pega situações perguntando, oi, где это, né? Onde fica tal coisa? As pessoas praticam prepositivo, né? Tenta restringir no começo o vocabulário, porque realmente tem só palavras que terminam com E, né? Aí outro dia você trabalha uma situação lá, com quem você foi não sei onde, с другом, né? С другом, с Marinas, das Antona. Então, você vai introduzindo situações simples, sem chocar o aluno com tudo que tiver, né, de casos e de exceções, para ele acostumar a usar. E para ele acostumar a usar, assim, umas situações que têm a ver com a vida real deles. Eu, quando tenho alunos, né, ainda mais que querem falar e tudo mais, eu uso
muito assim a própria vida do aluno com material de aula, muito mais do que qualquer livro, porque a gente conversando como está a vida da pessoa e como foi a semana, a gente já consegue assim trazer toda a base comunicativa que a pessoa precisa, a gente consegue trazer para isso. Então, não, a prova não é difícil, a prova não é absurda. Absurdo é o jeito como o russo é ensinado quando os verbos de movimento e certos casos estão deixados para 2 anos de estudo. Não é isso. Não é isso. Se você pensar na comunicação desde o começo, tudo vai e pessoas vão. Então, a primeira vez que nós fizemos a prova, nós tivemos várias pessoas nessa situação que nem nível delas sabiam. Então, como nós sabíamos que de fala, de compreensão auditiva, eles estão bem, que a gente sempre treinou, então a gente fez o nível de corte pelo teste de gramática e redação. Então, o seu pior nível que sair pelo teste de gramática e redação é esse que você vai fazer. Então, nós digitalizamos os materiais da Universidade de São Petersburgo para montar um teste online, para ver o nível, e todo mundo escreveu redação, que na verdade também pessoa experiente olhando a redação, sabendo como a redação é avaliada, já conseguia dizer que nível que é melhor para esse aluno fazer, né? Sem olhar para o resto. Então, o mais difícil na questão da prova é de escolher um nível, só que não é aluno que escolhe o nível, é professor que sabe bem como funciona a prova, que vê como que o aluno está com texto de gramática, com redação, que recomenda. Se o professor estiver ciente de tudo que está acontecendo, de como está o aluno, aí não tem erro. Aluno escolhendo o nível, né, ele vai passar. Só se fica muito nervoso na hora, né, e não lembrar de nada. Mas, a princípio, a escolha do nível acontece antes da prova, e se você está com uma pessoa experiente, não tem como errar na escolha de nível. Tanto que, da primeira vez que nós tínhamos 36 pessoas, que são só 2 que não passaram, e provavelmente eram 2 para quem a gente não recomendou fazer e queria fazer. Eu, por exemplo, para várias pessoas que me perguntaram, posso fazer? Eu falei, melhor não, né? Espera um tempo, ou não faça esse nível, faça esse, né? Então, eu não tenho vontade de pegar e concentrar mais gente para se jogar na prova. Não, a gente sabe muito antes da prova se a pessoa consegue passar ou não, né? Então a gente ajuda a escolher um nível, você já vai fazendo aquilo para que você está pronto, né? Então a prova se chama, então, nós falamos teste de proficiência em russo, mas em russo é тест по-русскому как иностранному, que é TRKI. Mas também se usa bastante a abreviatura em inglês, né? Porque tem Test of English as a Foreign Language, então do mesmo jeito tem Test of Russian as a Foreign Language, então fica TOEFL. Porque TOEFL foi ruim de falar, porque nem TOEFL tem TOEFL, aí ninguém sabe de que você está falando, né? Então, pra gente é melhor TRKI, para brasileiro. Então ele vai ter cair, ou simplesmente, na verdade, esse amor a abreviaturas é uma coisa assim, puramente soviética. Acho que nunca em um país do mundo tinha tantas abreviaturas como lá. Então a gente pode muito bem falar sobre teste de proficiência em russo, porque na verdade esse teste assim, padronizado, estandardizado, assim, aprovado pelo governo russo, que vale na Rússia um só. E só o TRKI que é teste de proficiência em russo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um teste próprio deles, no formato deles. Tanto que lá, americanos somente nem fazem TRKI, ele tem o seu próprio sistema de ensino. Mas é reconhecido pelo governo russo, é só este. Então, nós falamos de teste de proficiência em russo estatal, né? Então, nós falamos do TRKI, não tem outro. E tem somente, antes, no começo eram só 4 instituições que aplicavam. Hoje em dia tem 9 ou 12, né? Todo ano está crescendo aos poucos. Só que, assim, as normas do TRKI, eles foram elaboradas, foram elaboradas assim, pelas várias instituições, então existem escritas, mas cada instituição elabora a sua própria prova. Então, a prova da Universidade de São Petersburgo, ela é diferente da prova do Instituto de Pushkin. Então, cada um, dentro daquelas normas, faz a sua própria versão. Eu gosto muito, assim, da política da Cidade de São Petersburgo, porque, assim, eles falaram assim, mas tem algumas outras instituições, né, que eles objetivam, ele imagina mais alunos que se interessam pela literatura, pela história da Rússia. Então, alguém me falou que na prova de alguns dos locais que fazem Moscou, te pergunta, tipo, imagina que você esteja andando pela Avenida Nevsky, conta que você está vendo, né? Se você não sabe que tem na Avenida Nevsky, né, você não vai saber falar. Então, a Universidade de São Petersburgo, eles desenvolveram um pouco muito prático. Por quê? Porque a Universidade de São Petersburgo tem um centro de teste de proficiência em línguas que eles fazem aplicação para várias línguas. Tem mais de 40 línguas que eles fazem testes lá. Então, eles realmente têm um pensamento de
examinador de línguas, e não simplesmente de alguém apaixonado pela língua russa que quer que todo mundo leia Dostoiévski. Às vezes, você quer que até uma moça que, sei lá, está trabalhando num hotel de Ushuaia possa ter certificado, né, para ganhar um ponto a mais no currículo dela. Só que aí ela precisa de russo prático, né, para atender turista. Ela não precisa ler literatura russa para passar na prova. Então, o foco da prova da Universidade de São Petersburgo é mais prático. E o nível de A1, A2, né, eles estão totalmente focados assim, nas práticos comunicativos simples do dia a dia. Entendi. Então, quais são os níveis? Então, dentro do quadro europeu de referência, tem A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então, A1, que eles chamam de elementar, né? O básico do básico, é o básico do básico com verbos de movimento em todos os casos, né? Mas o vocabulário é o dia, assim, é o nosso dia a dia, né? Como você... Tranquilo. amizades, trabalhos, hobbies, ou, por exemplo, lá cai também ir no médico. Gente, quem que ensina aulas de russo aqui no Brasil como ir no médico, né? A última coisa que o brasileiro imagina, né, estudando russo, que ele vai precisar ir no médico. Mas se você pensar que essa prova é focada, assim, ou para turistas que vão para a Rússia, ou para recepção de turistas que vêm de lá para cá, você precisa saber, né? Você vai lá no Copa do Mundo, na Rússia, você quebra a perna no meio da rua. E aí? Você vai esperar que o pessoal lá no pronto-socorro fala inglês? Pode esperar, né? Então, é um básico que você tem que saber, que não precisa ser nada muito elaborado. Então, os meus alunos ficam apavorados, eu fiquei apavorada, ficou perguntando como examinador. Falei, não, mas, por exemplo, você está lá na prova oral, o Caio pergunta, né? Você está no médico, né? Então... começa, você está doente, começa a conversação. Precisa ser coisa complicada? Não. Você fala, здравствуйте, у меня грипп, у меня болит голова. Já é suficiente, né? Você já comunicou a sua intenção comunicativa, comunicou o problema, né? Não é uma coisa que você tem que saber todos os sintomas de qualquer coisa. Não, você tem que ser proativo dentro do seu vocabulário, às vezes modesto, né? E começar a puxar a conversa. Entendi. Então, A1 é um nível bem elementar. Então, no nível dos verbos de movimento, são aqueles verbos básicos, идти, ходить, ехать, ездить, e são só 2 prefixos, acho que é o prefixo po, com certeza, e talvez o pri e u, né? Um bem básico. E os casos, assim, na hora do texto de gramática, é importante, já cai em todos os casos, mas todos caem num nível, assim, somente com substantivos. Quando tiver adjetivo, é só para acompanhar substantivo, né? Adjetivo que vai influenciar a sua decisão gramática. E são todas situações comunicativas fáceis que, se você começar aprendendo tudo isso desde o começo, dentro assim, do paradigma comunicativo, você vai saber. A2, a prova é muito parecida com a 1. Assim, as situações comunicativas na prova oral são as mesmas, né? É muito parecido. A única diferença é que o vocabulário é um pouco maior. E na parte da gramática, além dos substantivos, agora entra a declinação dos adjetivos, mas também, normalmente, os adjetivos são acompanhados por substantivos. Então, já tinha alunos que passaram na prova de gramática sem ter uma ideia muito clara como funciona a declinação dos adjetivos em russo. Porque você olha para substantivo que você já conhece, né? Aí você consegue escolher a coisa certa. E cai também bastante de aspecto de verbos, né? No nível de A1 já cai, que também é uma coisa... Hoje em dia, acho que é muito lógica, porque muitas vezes as pessoas aprendem os verbos, né? No começo, aprende lá no presente. Se você aprende os seus primeiros verbos no presente, você aprende os verbos de aspecto imperfeito. Aí você diz, я делаю, я думаю, ótimo. Aí você ensina o passado, e alunos passam mais um ano falando я делал, я читал. Aí, passando um ano, você fala para a pessoa, olha... Todo esse tempo, você era incapaz de contar qualquer história porque esses verbos correspondem em português no passado ao pretérito imperfeito ou gerúndio. Então, todo esse tempo, você dizia, em vez de eu fiz, eu fazia ou eu estava fazendo. Só fica assim, né? Mas, como assim, né? Então, você tem que avisar desde o começo. Uma coisa que eu faço hoje em dia, também no terceiro mês de aula eu já aviso. Então, uma coisa, você passar informações gerais, outra coisa, você contar as histórias. Porque se você deixar para aprender os verbos de aspecto perfeito e imperfeito lá em 2 meses, quando chegar nesse capítulo, a pessoa não vai. Imagina, toda a sua vida você usa o verbo de um jeito. Aí você chega nesse capítulo de livro, no segundo ano de estudo, tem uma tabela com 40 verbos que você nunca vai decorar e que você já costumou usar de outro jeito. Você não vai sempre parecer difícil. O mais fácil é começar de começo. Uma coisa que eu faço nas minhas aulas também desde o começo,
A gente brinca muito com lição de casa, porque o brasileiro sempre vai ter metade da turma que não fez lição de casa, né? Até os melhores alunos sempre aconteceu alguma coisa não fez. Então, eu sempre começo, né, perguntando, да, ты делал домашнее задание? Да, я делал. Ты делал или ты сделал, né? Aí você perguntando toda semana, desde começo o pessoal aprende rapidinho a diferença, né? Porque se eu falar я сделал, vai ser cobrado tudo que foi passado. Se falar я делал, но не сделал все, aí não tem cobrança, a gente vai conversando com respeito, fazendo junto que não deu. Então, mesmo algum iniciante, assim, ainda mais quando for assim na própria pele, né, você entende essa diferença muito clara na questão da machinha da Dani, lição de casa, eles aprendem, né? Então, chegando no A2, já o domínio de aspectos assim, precisa ser maior, mas basicamente muito parecido ao A1. O nível de B1 já é uma coisa mais séria, B1 é intermediário, e o nível que é suficiente para você entrar na faculdade lá na Rússia. Quem pega a bolsa de Satrudnичество aqui no Brasil vai estudar para lá, então precisa ter nível do B1 quando você entra na faculdade e o nível de B2 quando você termina a faculdade, né? Então você não consegue pegar o diploma sem fazer a prova de B2. Então, você pode querer comparar com o francês, com o inglês, mas pensa isso. Então, B1 é nível de uma pessoa que consegue entrar na faculdade, quer dizer, como se você tivesse estudado na escola russa e consegue falar em russo sobre todos os assuntos, né, tipo de literatura até química, né? Então, não é tão fácil. Mas também não é tão difícil. Então, quem já começa a ler os textos, quem começa a assistir os talk shows em russo, então B1 não é nada impossível. Porque B1 ele ainda é avaliado nos mesmos moldes de A1 e A2. Então, na redação, a gente desconta pontos por erros de gramática. Então, as perguntas de compreensão, assim, do texto ou no teste de compreensão auditiva, sempre são feitos sobre o conteúdo. Então, o nível do B1, você não precisa saber interpretar o que você leu e ouviu. O que será perguntado sempre estava, né, no texto ou naquilo que você ouviu para responder. Não tem pegadinha. A partir de B2, a situação muda drasticamente. Então, vamos imaginar, é uma pessoa que poderia ter feito faculdade na Rússia, né, para ter esse nível. Então, no nível de B2, muda o sistema de avaliação também. Todas as fichas de avaliação de todas as provas são diferentes. Então, ninguém mais fica descontando os erros por vírgulas. Agora, os examinadores ficam olhando assim para a adequação geral. O quanto você conseguiu responder a propósito. Até o nível B1, ninguém avalia o seu estilo. A pessoa que avalia a redação, ela olha, ó, tipo, foi pedido falar isso, isso, aquilo. A pessoa falou isso, aquilo, do jeito que estava conseguindo, ótimo. A partir do B2, você olha para estilo. Porque no B2, a prova escrita, nossa, é terrível. Vou falar a verdade, eu detesto a prova escrita de B2, porque como se considera que nesse momento uma pessoa que poderia ter feito faculdade lá, essa pessoa tem que já ter habilidade com os mecanismos burocráticos russos. Então, no B2, você tem uma prova que você tem que olhar alguns anúncios. A primeira parte é você olha anúncios e recomenda ao seu amigo o que escolher daqueles anúncios. A segunda parte, você tem que escrever ou um agradecimento, ou uma reclamação, ou explicar por que o seu filho não foi na escola. Então, você tem que saber muito bem como funciona esse mecanismo burocrático russos, que muitas vezes não existe no Brasil, né? E a terceira parte é escrever também recomendação. Por exemplo, um amigo seu precisa de um guia para levar grupo não sei aonde, eu recomendo o guia, fala sobre uma pessoa, fala sobre suas características pessoais, e tudo isso no estilo formal. Na verdade, nem russos hoje em dia escrevem esse tipo de carta, né? No cultura brasileira também isso não é nada comum, então essa é uma parte um pouco sofrida. Mas eu tenho um aluno que eu preparei também este ano para B2, ele vai fazer a prova agora em maio, lá online também com a cidade de São Petersburgo. Então, ele fala russo muito bem, ele escreve bem, só que aí a gente precisa se encaixar nesses padrões burocráticos para fazer uma declaração zapisca. Então, é um pouco chato, mas ao mesmo tempo, assim, B2 é uma conquista, assim, já é uma conquista muito séria, muito séria. E na questão de gramática, no nível de B2 entra um particípio, tá? Então, os particípios, ele até aparecem no B1 de vez em quando, mas nunca de maneira decisiva. Não é olhando o particípio que você vai responder a pergunta correta, né? Enquanto você faz B1, você pode até pensar que são adjetivos, tem as terminações, não tem problema nenhum.
Agora, no B2, os particípios já entram para valer. Então, eu particularmente tenho apostilas específicas de particípio, né, que os meus alunos ficam treinando, porque é algo importante. Então, B2 é muito sério. Então, se for falar sobre C1, C2, então C1 é um nível que precisa ter, por exemplo, uma pessoa que quer entrar lá na Rússia no mestrado em russo, em literatura russa. Então, quem tiver nível de C1 já é realmente um profissional de língua e literatura russa que é capaz de viver e escrever no mundo russo. Então, ela tem muitas exigências. Aliás, mais uma coisa, a partir do nível de B2, passa a ter na conversação as tarefas de interpretação. Por exemplo, pode ser que te dão para leitura algumas frases e você tem que ler essas frases botando a entoação que o russo colocaria. Ou tem uma brincadeira que eu gosto tanto, que hoje em dia eu faço na aula até com iniciante, que essa parte da prova é assim. Nós fomos, imagina como se nós fôssemos ontem juntos numa festa, eu vou falar as minhas expressões sobre a festa e você vai discordar sobre cada ponto sem usar as mesmas palavras, né? Então, se eu dizer que é turbo красивый, você não pode dizer не красивый, você tem que usar uma outra palavra, outro jeito de falar. Né? Então você tem que saber improvisar também. Quando chega no C1, piora. Lá uma das tarefas na conversação, por exemplo, você lê uma carta de um seu suposto subordinado, você tem que se imaginar no papel do diretor e dar bronca. Mas dar bronca de uma maneira que isso não seja ridículo, né? Porque como o nível de C1, né, ele inclusive permite uma pessoa virar uma diretora de empresa, né? Você não pode se comportar de maneira ridícula ou exagerando, né, ou cobrando pouco numa situação que você tem que agir no mundo russo. Então, assim, de um lado é difícil, mas de outro lado é super válido, assim, se você pensar na proposta dessa prova. Então, nós já tivemos 2 pessoas no Brasil que passamos no nível de C1. Uma pessoa era descendente de russos, né, que já falava russo bem, mas mesmo ele precisou estudar. Outra pessoa é um brasileiro incrível, um brasileiro nato, que nem nunca sequer foi para a Rússia, mas ele já foi para a Sérvia, né, ele ficou um tempo, né, na Sérvia, acho que eu falava sérvio, então para ele foi mais fácil. E a terceira pessoa que vai fazer C1 agora também é uma aluna minha que é polonesa, que, vamos falar a verdade, para polonês aprender russo é muito mais fácil do que para os brasileiros. A gente está treinando muito, estamos treinando muito redações, os temas assim, de redação no C1 são praticamente os mesmos temas, né, de CELP-Brás, que da prova de português para estrangeiros. Tem que falar sobre economia, política, problemas sociais, literatura russa, o que é fora. Agora, para você fazer C2, né, é o nível próximo a nativo. Então, aqui no Brasil, por enquanto, nunca aconteceu ninguém querer fazer, né? Então, acho que a gente não se preocupar com C2. Tá? Então, não sei se eu respondi Que perguntas coisa sobre os boa. níveis devidamente. Foi excelente, Ana, porque foi bem detalhado, né, sobre todos os níveis, assim, foi fantástico. É tão bom conversar com você, eu nem vi o tempo passar. A gente só tem mais 10 minutos aqui no Instagram, porque ele permite só 1 hora, né? Eu vou aqui. Claro. Mas é uma pena. Vamos ter que fazer outras lives. Algumas perguntas, assim, que eu tinha colocado pra gente, era mais, assim, para falar como vai ser a prova desse ano, né? Que eu acho que é importante, como a pessoa faz para se inscrever, como que você aconselha essa preparação, também a duração da prova e se tem já alguma ideia de como vai ser essa aplicação online. Sim, com certeza. No ano passado, a Universidade de São Petersburgo já começou a aplicar a prova online, então eles criaram uma plataforma específica só para isso. Então, todo mundo, então já foi testado, tinha mais centenas de pessoas da Grécia, da China que fizeram isso no ano passado, funciona. Tá? Então, nós vamos fazer essa prova em outubro. Tem uma prova acontecendo agora em maio, que é o Clube Eslavo que faz, os nossos alunos todos precisam de mais tempo, vamos fazer em outubro. Então, em outubro vai ter 12 escolas fazendo inscrição para a prova, mas na verdade escolas fazem inscrição, mas a prova vai acontecer online na plataforma da universidade. Então cada um dos alunos vai estar na sua própria casa, né, com a câmera de vídeo ligada fazendo. Também como se inscrever? Então você pode se inscrever em qualquer uma das escolas que participam. Então no caso, quem se sentiu uma confiança especial olhando para minha cara, então pode pegar o meu e-mail para a Adriana, que eu mando o formulário para preencher. Tem também tem também em Brasília, tem também a Yulia Mikheva, com a escola dela de idiomas, que eles também vão aplicar, que ela também vai ter pessoas. Então, qualquer das 12 escolas que for, você pode se inscrever. Como se preparar?
eu aconselho se preparar com um professor que sabe como é a prova. Porque o seu professor, mesmo sendo nativo de russo, tendo anos de experiência, se ele acabou não tendo contato com o mundo de TRKI, ele não vai saber como treinar você. E sempre quando nós fazemos uma prova, tem, na verdade, a verificação de duas habilidades. Uma habilidade é própria proficiência e outra habilidade é sua habilidade de passar a prova. Então, para você desenvolver a habilidade de passar a prova, né, e fazer simulado, para o seu professor saber simular a situação de conversação que vai acontecer, treinar para você gramática de maneira que será cobrado, faça como alguém que saiba como é essa prova. Também tem alunos, nós já tivemos uns autodidatas que estudaram sozinhos e passaram, mas nesse caso, normalmente, a pessoa, por exemplo, escreve muito bem, porque leu muito, né? Mas acaba sendo inseguro nas outras partes. Então, quem estudou sozinho, ele acaba, normalmente, tendo os níveis de todas as 5 competências, porque tem conversação, compreensão auditiva, a leitura, escrita e teste de gramática. Quem estuda sozinho, normalmente, tem as partes mais desequilibradas e acaba fazendo, assim, pela habilidade menos desenvolvida, mas também não é nada impossível, né? Então já tivemos autodidatas passando no nível de A1, A2, até tivemos uma autodidata de uma cidade pequena lá da Santa Catarina, que ela passou em B2, depois chegou a fazer C1. Então, cada um tem o seu jeito. No que o professor pode ajudar, né, de saber como é a prova e também tirar o nervosismo, né, explicando o que vai acontecer. Então, prova em outubro, será tudo online na plataforma de São Petersburgo, você vai receber instruções antes, vai ter um teste técnico que você vai poder treinar como que é antes, vai ter teste de demonstração. Então pode se inscrever em qualquer uma das escolas e se prepara com um professor que sabe como é a prova, porque isso resolve metade do problema. Você não vai ficar nervoso por não saber o que irá acontecer. Verdade, Ana. Eu tenho muito a te agradecer pela sua presença aqui hoje, esclareceu bastante. Queria deixar esse vídeo aí como um incentivo aos brasileiros. Eu sou uma brasileira que estudo russo há muito tempo, vocês sabem, né? Fiz essa prova, então não é um bicho de 7 cabeças, é difícil, mas eles são super gentis, a examinadora também que veio. Eu acho que eu participei da primeira aplicação em São Paulo, não foi? Na sua escola? Foi impressionante, porque a Adriana escreveu e falou, olha, eu sou da Brasília, por favor me colocam para começar às 9, porque eu chego numa avião às 7h30 e às 12h30 já vou embora. Era um sábado, ficou todo mundo preocupado, a gente esperava ela assim, na porta chegou primeiro, né? A gente passou ela primeiro em todas as provas para liberar, que a gente tinha medo de ela perder a avião. Então ela foi muito determinada, precisou ir de Brasília até São Paulo só para isso. Bem que no outro ano nós já fizemos a prova oficial em Brasília, a escola da Adriana participou, tinha 10 alunos dela participando, lá na escola do russo, com camiseta, nossa, foi lindo demais. Mas agora, a pandemia tem um lado ruim e um lado bom, né? Então, o lado bom que a cidade de São Petersburgo finalmente lançou plataforma online, né? Porque eles nunca pensaram que lá no Brasil 90% dos alunos estudam língua online. Você pode morar numa cidade que é muito longe de onde o seu professor mora, não tem como todo mundo fazer presencial. Então, nós assim, estamos rezando que mesmo quando assim, a epidemia acabar, essa opção online continue, porque isso vai incentivar, né, dar oportunidade para muitas pessoas de testar como está o seu russo, né, de ter uma conexão real com a universidade russa, né, porque o certificado que vocês vão receber é um documento emitido pelo MEC russo, com número individual, com marca d'água, então é tudo. É isso aí, tudo é muito sério. Então tudo vai vir pelo correio, né, com carimbo da universidade. É muito legal. Quem quiser colocar a apostila lá também dá, acho que custa um dinheiro, tem que esperar um tempo a mais, né, mas até um documento que pode ser até apostilado e tudo mais. É verdade. Ana, muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas ficaram muito encorajadas. Essa live vai ficar no nosso Instagram, vai ficar no YouTube também, no nosso, no da Ana. Eu vou deixar os contatos dela ali abaixo. Pessoal, vamos se inscrever. Dá tempo, a prova é só em outubro, né? Já coloquei todas as informações das escolas, dos valores, e vamos começar a preparação. Vamos lá, vamos, né? E Ana, eu queria te perguntar, a última pergunta, acho que ainda dá tempo. O que você acha do desempenho dos brasileiros em russo? A gente, aparentemente, de uma cultura tão diferente, de uma língua tão diferente, mas você, como professora, como aplicadora da prova, acha que temos chances? Eu acho que os brasileiros gostam tanto de falar que eles não se importam que língua que é. Então, já tem examinadora de São Petersburgo ficando pensando, nossa, como eles falam? Né? Fala, nossa, você vê pessoa assim,
que mal consegue passar no teste de gramática, passa raspando nos 66%, na hora de falar e tá 2, quase B1. É uma situação muito comum no Brasil. Então, o brasileiro fala e compreende muito bem. Na última prova, tinha gente que fez 100% na prova de compreensão auditiva no nível de A1 e A2. A gente nunca viu isso. Bom demais. Porque eles assistem filmes sem dublagem. Coisa de brasileiro. Olha que coisa boa. Tem as vantagens. Gramática e redação tem que treinar, porque ninguém faz redação. Quem estuda russo, ninguém faz redação. É verdade. Então, se tiver objetivo, se professores que objetivarem os seus alunos passarem, tem que desde o começo, mas assim, pega as situações do dia a dia, né? Fala sobre sua família, seu hobby, isso que será cobrado na redação. Mas tem que treinar. Vamos sim, vamos seguir todas as suas dicas. Então, se quiserem, depois conte comigo para os próximos. Se tiver um grupinho lá que quiser se preparar, ou a gente faz mais, né? A gente faz mais encontros. Eu adorei a experiência, Adriana, também muito legal estar com você online, né? Então, se quiserem, depois a gente pode ter outras conversas sobre conversa específica, como se preparar para ter TKI, né? Como que a gente olha para os verbos de movimento ou os casos olhando assim um paradigma comunicativo, né? Como que a gente faz para desde o começo, né, estar equilibrado em todas as partes. Dá para conversar sobre tudo isso, que além de tudo é parte da minha pesquisa também, né? Olha que coisa boa. Ensino de línguas, bilinguismo, então a minha pesquisa junto nas minhas aulas e tenho bastante coisa para compartilhar. Eu fiquei interessadíssima na sua pesquisa, já estou te convidando para a gente fazer mais uma live sobre isso. Acho que temos muitos temas, né, Ana, para a gente conversar. Então vamos continuar. Claro, a gente lança para o programa assim, quinzenal. Boa! Foi Ana e Adriana, né? Vai ser ótimo. Muito prazer. Vai ser ótimo, viu? Fico muito feliz. E o tempo passou rápido, porque quando a conversa é boa é assim. Muito obrigada de verdade por ter aqui aceitado fazer essa live, a sua primeira live de muitas. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal. Me senti batizada pela Adriana. E o que tiver de perguntas também me passa depois, né? Não sei se o pessoal estava escrevendo que estava acompanhando, também me manda depois que eu quero saber. E também talvez a gente prepara uma outra coisa, depois já considerando o que foi perguntado. Com certeza, a gente vai ter continuação essa conversa. Obrigada, Ana. Boa noite e a gente se vê na próxima. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Até mais. Até. Não sou brasileiro do beijinho online, né? Tem que aprender. Tem que aprender, gente. Tá ótimo. Tchauzinho, querida. Tchau. Tchau, tchau.